É um prazer estar aqui novamente com vocês, né, para comentar alguns assuntos, né, da nossa disciplina, biologia, para o Enem. Espero que a gente tenha um bom proveito das nossas aulas, né, que a gente está tendo desde o começo do ano. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para a prova, né, que a gente vai começar a falar sobre reinos. Começar a falar sobre o reino Monera, depois nós vamos falar sobre vírus. As próximas aulas, pegar parasito, o reino protista, falar sobre fungos, e aí falar sobre o reino animal. E são assuntos que caem frequentemente no Enem, devido a algumas viremias, algumas doenças que tem na sociedade. Então o Enem, uma vez ou outra, está colocando uma questãozinha sobre reino Monera, sobre vírus, sobre parasito e assim por diante. Então nós vamos iniciar o nosso módulo 5 de biologia. Opa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera. Pessoal, quando a gente começa a falar sobre reinos, né, lá no primeiro ano, nós temos 5 reinos, né? Nós temos o reino Monera, nós temos o reino Fungi, nós temos o reino Protoctista, nós temos o reino animal e nós temos o reino vegetal. Só que a base, quando nós começamos a estudar reinos, nós começamos sobre o reino Monera, né, que pressupõe, né, pelo que a gente já conhece sobre a origem da vida, que foi o primeiro grupo de micro-organismos que devem, né, ter surgido alguns milhões de anos atrás, foi o reino Monera. Devido ao quê? Devido a ser um organismo muito simples. O reino Monera é composto por um organismo simples, procarionte e unicelulares. Galera, o indivíduo que ele é procarionte, né, o termo pro significa anterior, e carion vem de carioteca. Se a gente lembrar um pouquinho, né, quando a gente vai estudar citologia, né, e estuda a célula, nós temos as células eucarióticas e procarióticas. Uma célula que é procariótica é aquela que tem a ausência de carioteca. Aí você pergunta, professor André, o que é a carioteca? A carioteca é uma estrutura membranosa que surgiu dentro da célula para individualizar e proteger o material genético. Ou seja, proteger o DNA e proteger o RNA das nossas células, principalmente o DNA, porque esse DNA ele traz toda a informação genética de um ser vivo. Então, nós temos a sequência genômica e dentro dessa sequência de DNA, nós temos as características fenótipas de todos os seres vivos, né? Então, o fenótipo de todo ser vivo, no caso no nosso, cor do cabelo, cor do olho, tipo sanguíneo, altura e assim por diante, está lá no nosso DNA. Então, essa carioteca, ela surgiu para individualizar e proteger o DNA, proteger o nosso material genético. Mas o reino Monera tem a ausência de carioteca. Por isso que o reino Monera é chamado de procariontes. São unicelulares porque são formados por uma única célula, né? A própria célula já é um indivíduo em si, já é o organismo em si. Aí o reino Monera, hoje em dia, né, tem uma nomenclatura nova, que nós vamos considerar componentes do reino Monera, as eubactérias, que seriam as bactérias verdadeiras, eu significa verdadeiro, as bactérias verdadeiras e as arqueobactérias. Então, primeira observação, né? Questãozinha que cai lá quando a gente fala de sistema de classificação, né? Nós temos uma árvorezinha aqui, ó, filogenética, e bem aqui, galera, nessa árvore filogenética, bem aqui na ponta nós temos um nó, que significa que aqui nós temos um ancestral comum. E esse ancestral comum aqui, ó, ele veio durante o curso evolutivo, chegou bem aqui nesse nó e evoluiu, diversificou. Aí nós temos aqui, ó, ele deu origem as bactérias, ele continuou evoluindo para cá, deu origem às arqueobactérias, esses dois aqui, ó, hoje em dia se inclui-se ao reino Monera, e bem aqui, ó, surgiu o domínio eucária, os eucariontes, que a gente comentamos já o surgimento, né, do filo Eucária. Aqui, ó, no reino Monera, nós temos as bactérias, né, vários tipos de bactérias que podem ser maléficas, podem, né, ser nocivas, mas a grande maioria das bactérias, né, elas não são nocivas, elas são benéficas, né, ao reino animal e assim por diante. E aqui nós temos as arqueobactérias, que são aquelas bactérias extremófilas, né, que nós vamos já dar uma estudada sobre elas. Então nós temos o quê? O reino Monera, com organismos simples, procariontes, unicelulares, hoje dividido em bactérias verdadeiras e divididos em arqueobactérias. O que é que nós vamos ter também? Modelo autogenético. Pessoal, aqui, ó,
como a gente falou no slide anterior, né, daquela diversificação daquele ancestral comum, bem aqui no começo, nós temos um ancestral procarionte. Ó. Nós temos um organismo muito simples, que nós temos o citoplasma, aqui, ó, solução aquosa com sais, né, proteínas assim por diante, uma membrana plasmática, toda célula apresenta membrana plasmática. A diferença aqui do reino monério é que, além da membrana plasmática, né, e do reino vegetal, nós temos uma parede celular. Fungo também tem, mas todos os organismos têm essa membraninha plasmática aqui. Ó. E nesse modelo, né, que nós encontramos alguns milhões de anos atrás, essa célula ela foi evoluindo. Né? Ela sofreu alguns dobramentos da membrana plasmática, a membrana começou a se fragmentar e alguns pedaços foram entrando ao citoplasma e foram surgindo aqui, ó, no interior do citoplasma, estruturas membranosas, que são as nossas organelas. Ó. Surgiu o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. Surgiu a carioteca aqui, ó, envolvendo o núcleo, né, o envoltóriozinho nuclear. Foi surgindo as organelas e essa célula procariótica foi dando origem a uma célula eucariótica heterotrófica, que não produzia o seu próprio alimento, que tinha que pegar o seu alimento que estava no meio. Então, nesse modelo que nós temos evolutivo, uma célula procariótica é a nossa primeira, por isso que é importante o reino monera. A partir dela, ela evoluiu e deu origem ao domínio eucário, os eucariontes, animais, vegetais e assim por diante, fungos, e foi. Nós temos também, durante o curso, nós temos um modelo endossimbiótico. Galera, é importante saber isso aqui, por quê? Ó? Porque nesse modelo endossimbiótico, a simbiose, né, é uma relação ecológica, onde dois organismos eles se unem a um benefício comum, uma simbiose. E nesse modelo endossimbiótico, nós temos o que aqui? Ó? Nós temos um DNA, membrana celular, um ancestral comum. Esse ancestral aqui, ó, a invaginação da membrana, surgindo as estruturas membranosas, dando origem à célula eucariótica. E quando nós chegamos bem aqui, ó, nesse meio termo aqui, nós tivemos, tanto na célula animal como na célula vegetal, algumas inclusões. Aqui, ó, na célula animal, nós tivemos, ó, a entrada das mitocôndrias e entrada de cloroplastos. Ó. As mitocôndrias aqui, ó, o heterotrófico ancestral, né, pressupõe que essa célula, à procura de alimento do meio, fez a fagocitose de uma mitocôndria e essa mitocôndria adentrou dentro da célula. Quando essa célula foi à procura de alimento, ela fagocitou a mitocôndria, que é uma organela. Só, galera, que essa mitocôndria, também esse cloroplastozinho que está bem aqui, ó, eles têm o seu próprio DNA, eles têm o seu próprio RNA, eles fazem o seu próprio metabolismo e eles conseguem viver sozinhos no meio. Então, quando essas organelas elas foram fagocitadas pelo ancestral comum, provavelmente uma bactéria, essa mitocôndria ela não foi digerida e permaneceu dentro da célula animal aqui, ó, nesse ancestral eucarionte aqui. Ó. E uma função da mitocôndria é a produção de energia. É a matriz energética da célula. Se a gente lembra lá da citologia, o ciclo de Krebs aqui, ó, a glicólise, a produção de energia para a célula ocorre no interior da mitocôndria. Então, essa matriz energética aqui, ó, adentrou dentro da célula, fez aquela relação simbiótica e aqui permaneceu. Da mesma forma, né, na célula vegetal, esse cloroplastozinho aqui, ó, ele foi fagocitado, né, por essa célula, e permaneceu, não foi digerido durante o processo e permaneceu durante a célula. E esse cloroplastozinho aqui, ó, possibilitou a célula vegetal a realizar alguns processos, né, metabólicos, como a fotossíntese, posteriormente o ciclo de Benson-Calvin, a produção de alimento para a célula e assim por diante. Então, é importante lembrar que quando o Enem cobra esse modelo de endossimbiose, ele vai falar tanto da mitocôndria, que entrou no reino animal, como desse cloroplastozinho aqui, ó, que adentrou no reino vegetal. E essa relação de simbiose, de mútua ajuda, né, entre a estrutura, né, e a célula em si, deu certo. E até hoje nós temos mitocôndria e nós temos cloroplasto no interior das células, tanto célula animal como célula vegetal. Aí o que é que nós vamos ter aqui também?
Galera, as arqueobactérias, ou simplesmente chamado de árqueas, são bactérias extremófilas, que diferem-se das bactérias verdadeiras. Por que é que nós temos dentro do reino Monera agora uma quebra de grupo? Porque as arqueobactérias, estudos recentes, mostram que essas arqueobactérias, elas diferem das bactérias verdadeiras pelas unidades de ribossomo. Nós temos algumas unidades ribossomais dentro da arqueobactéria que vai se diferenciar daquelas que tem dentro da bactéria. Também alguns integrantes da membrana plasmática, e quanto à parede celular. Enquanto um tem um peptídeo ou glicano, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, os outros têm proteínas, têm carboidrato. Então, aquela diferença na unidade de ribossômicos e também alguns componentes que nós temos na membrana plasmática das arqueos, como das bactérias, elas diferem um pouquinho a composição bioquímica. Então, essa diferença aqui ela é crucial. E essas arqueobactérias, elas podem ser classificadas em metanogênicas. Galera, essas metanogênicas, elas produzem gás metano. Metanogênica, catabolizam o dióxido de carbono em metano, o CH4, que é o gás natural. Essas bactérias, hoje em dia, devido à reciclagem da matéria orgânica, nós temos em várias unidades, em grandes metrópoles, a produção de aterro sanitário. E quando você pega aquele lixo, aquela matéria orgânica, leva lá para o aterro sanitário, aquela matéria orgânica vai sofrer decomposição. E na decomposição da matéria orgânica, na ausência de oxigênio, essas bactérias aqui degradam a matéria orgânica, que é toda aquela matéria que apresenta átomos de carbono, produzindo, decompõe a matéria orgânica, liberando carbono e hidrogênio. Depois, essas moléculas se unem aqui nas ligações químicas e formam o gás metano, que é o gás veicular natural. Então, no aterro sanitário, uma das vantagens de termos aterro sanitário em grandes metrópoles é a produção de energia, produção de gás natural, evitando também que o chorume, que é resultante desse metabolismo, seja absorvido pelo solo ou seja absorvido pela água. Então, essas bactérias aqui, as metanogênicas, elas têm uma importância. Metabolizar, degradar a matéria orgânica para produzir o metano. E hoje em dia é utilizado em N vertentes na sociedade. As termoacidófilas, elas sobrevivem às altas temperaturas, como fontes hidrotermais, E aí nós temos a quimiossíntese, elas pegam o sulfeto de hidrogênio, o sulfeto de ferro, para produzir energia, nas fontes hidrotermais. Nós temos também essas termófilas que sobrevivem a uma grande acidez, um pH muito baixo. Então, nós temos essas bactérias que elas conseguem viver em ambientes extremos, no qual uma bactéria ou uma célula normal não conseguiria, mas as arqueobactérias elas conseguem resistir. E nós temos as halófilas, que elas conseguem sobreviver em uma alta concentração de sal, em uma solução meio extrema hipertônica, que eu tenho muito soluto e pouco solvente aqui, fontes salinas. Isso aqui é interessante, pessoal, que quando o Enem cobra esse assunto de arqueobactérias, ele vai associar a esse tipo aqui, aterro sanitário, produção de energia, aproveitamento, reciclagem do lixo. Quando o Enem aborda esse assunto das termoacidófilas, geralmente ela vai levar para a origem da vida, pelas fontes hidrotermais, para a quimiossíntese, produção de sulfeto e assim por diante. E aqui, geralmente tem aquela interdisciplinaridade. Lá na história, nós tivemos um momento da história das charqueadas, que o pessoal pegava aquela carne para ela não estragar, que tinha que fazer aquele translado da Barra do Ceará para Aracati, aquele negócio todo, Sobral. E para essa carne não estragar, o que é que nós fazíamos? Botávamos ao sol, para ressecar e depois colocávamos sal. Verdade? Para fazer com que essa matéria orgânica fique preservada, fique conservada durante algum tempo. E isso presumia-se que ela não iria contaminar, ela não estragaria, ela não se contaminaria. Sabemos hoje que essas bactériazinhas aqui, elas conseguem resistir a um ambiente extremamente salino. Então, nas salinas, esse mecanismo, a técnica de conservar a matéria orgânica, como é que essa carne vermelha de transporte, hoje em dia se faz em baixa refrigeração, temperaturas baixas, não salga mais a carne para fazer todo esse processo, o cloreto de sódio e assim por diante. Então, tem todo o contexto dessas arqueobactérias, que diferem das bactérias pela estrutura, componentes da membrana e estrutura de ribossomo. Nós temos também no reino Monera
certo? Aqui, pessoal, seria uma bactéria metanogênica, metaboliza o gás carbônico. Aqui, ó, é uma fonte hidrotermal. Aqui nós temos micro-organismos, né? Aqui está praticamente 11 mil metros de profundidade, né? Lá naquela 11 mil metros de profundidade, as temperaturas baixas, né, sai, né, do assoalho marinho uma fontezinha hidrotermal, jorrando água quente, né, para o oceano. E nessa fonte hidrotermal aqui, ó, nós temos algumas bactérias, né, pegando sulfeto de ferro, sulfeto de hidrogênio, ó, fazendo quimiossíntese. Aqui nós temos as acidófilas, e aqui nós temos as halófitas, né? São as bactérias, são as arqueobactérias que nós temos, metanogênicas, as termos acidófilas e as halófitas. Temos um assunto importante que é a panspermia. Pessoal, quando a gente falou sobre a origem da vida, foi um assunto passado, a gente falou que naquele ambiente pós-Big Bang, quando o nosso planeta Terra estava se moldando, nós tínhamos altas temperaturas, ausência de oxigênio, presença de gases tóxicos, descargas elétricas, né? E nesse ambiente aqui, ó, em nossa vida, possivelmente nós não teríamos condição de um organismo sobreviver a esse ambiente. Primeiro, não tinha oxigênio, tinha que ser anaeróbico. Tinha as altas temperaturas, chegando a 270, 280 aqui, ó. Né? Nesse período, o período de rotação da Terra era muito rápido. O dia durava 6 horas. O dia e a noite duravam no total de 6 horas. Nós não tínhamos um ambiente muito agradável. Mas nós vimos que aquelas arqueobactérias, elas conseguem sobreviver, ó, em fontes hidrotermais, em ambientes de alta temperatura, de um pH extremamente baixo. Então, pressupõe-se que durante, né, a evolução, o primeiro organismo que veio habitar o nosso planeta foi uma arqueobactéria, né, que consegue resistir a esse ambiente aqui, ó, da nossa Terra primitiva. Aí nós temos essa teoriazinha aqui, ó, da panspermia, que a vida veio do espaço junto com meteoros, com asteroides. Esses micro-organismos estavam dentro dessas rochas que, quando colidiram com a nossa litosfera, essas rochas quebraram e esses micro-organismos saíram das rochas e colonizaram o nosso planeta logo no começo da vida. Não, nós podemos aceitar isso aqui devido às características das arqueobactérias. Né? Isso aqui é uma teoria, né? Tá, uma hipótese para virar teoria. Então, se cogita, né, de umas vertentes da origem da vida, a panspermia. Aí eu estou trazendo aquele linkzinho, quando a gente fala de reino Monera, fala de arqueobactérias, fala de origem da vida, e que o Enem gosta de fazer, né, essas ligações de assuntos. Então, tem que estar ligado aqui na origem da vida. Nós temos no reino Monera as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras. Pessoal, nós classificamos as bactérias de acordo com a sua morfologia, com a sua forma. Aí nós encontramos diversas formas. Nós temos, ó, cocos. São bactérias circulares, ó, arredondadas. Esses cocos aqui, ó, eles podem se unir, ó, formando streptococcus. Pode ficar em dupla, formando diplococos. Essas bactérias podem ser os espirilos, vibriões. Esses vibriões aqui, ó, o principal, o vibrião coléreo, que causa cólera. Nós temos os estafilococos, que é quando esses cocos, né, ficam agrupados em forma de cachos. Aí nós chamamos de estafilococos. Nós temos os bacilos. Aí nós temos o bacilo de Koch, né, o Clostridium de tetânium e outros. Né? Nós temos os bacilos, vibriões, bactérias flageladas e os esporos. Né? Essa morfologia bacteriana, cocos, bacilo, vibriões, esperilos, quando a gente faz um esfregaço em lâmina, né, lá na microbiologia e vai identificar as bactérias, o primeiro passo é identificar a forma da bactéria. Ah, é um bacilo. A gente vai lá no atlasinho de bacilo, né, pode usar um método Gram, alguns métodos para identificar. Mas, primeiramente, a gente vai identificar a forma. A partir da forma da bactéria, a gente começa a investigar quem é aquele micro-organismo. Né? Esse aqui causa tuberculose, né? Esse aqui, infecção de garganta, que é o Streptococcus, né? Aí nós temos vários. Esse aqui causa cólera e assim por diante. Então, as bactérias são classificadas de acordo com a sua morfologia. Aí nós temos o quê? Uma estrutura de uma célula bacteriana. Galera, como eu falei para vocês que ela é um organismo muito simples, né? Nós temos alguns componentes presentes na célula bacteriana. Primeiramente, né, nós temos uma parede celular. Essa parede celular, que ela é importante, sabe, para o Enem, né, é formada, né, de um peptidoglicano, de um carboidrato denso, condensado, que é o peptidoglicano. É uma camada externa aqui. Ó. Nós temos a parede celular.
Depois da parede celular, nós temos a membrana plasmática. Lembrando que essa membrana sempre é lipoproteica, formada por carboidratos, formado por proteínas e assim por diante, presente em todas as células, né? Nós temos um DNA circular, lembrando que nós não temos uma carioteca, nós não temos, ó, aquele envoltório nuclear. Então esse DNA aqui, ó, nós chamamos de nucleóide, porque esse DNA ele é muito grande, ele começa a se novelar, a se enrolar, ó, dentro da célula bacteriana. Aí nós chamamos de um DNAzinho circular. Nós temos um flagelo, que é responsável pela locomoção de algumas bactérias. Algumas bactérias apresentam flagelo, outras não. Aqui, ó, ele serve para a locomoção do micro-organismo. Nós temos, ó, as fíbrias, que são esses pequenos cílios aqui, ó, que servem para a aderência da célula bacteriana em uma determinada superfície. Isso está relacionado à sua virulência, né? A sua capacidade de desencadear uma doença, né? Uma infecção e assim por diante. E nós temos uma cápsula, que é um envoltório externo à membrana plasmática, que também confere uma virulência à bactéria. Que nós temos bactérias capsuladas e não capsuladas, né? Isso é importante lá na farmacologia. Então, a estrutura de uma célula bacteriana é essa aqui, ó. Parede celular, peptidoglicano. Né? Isso aqui, ó, lá nas arcobactérias, eu não tenho esse peptidoglicano na parede celular das arcobactérias, carboidrato e outras substâncias. Aí nós temos a membrana, o DNA circular, estrutura locomotora que pode ser cílio ou flagelos. O flagelo ele é maior, o cílio ele é curtinho, ó. Faz aquela movimentaçãozinha pendular. Aqui nós temos a movimentação em chicote. E nós temos as fibras, virulência e a cápsula também para virulência. Então, isso aqui seria uma estrutura de uma célula bacteriana, uma eubactéria. Nós temos, importante, certo? Aqui, pessoal, nós temos a parede celular. Essa parede celular, ela é importante por quê? Porque a partir daí nós podemos dividir as nossas bactérias em gram positiva e uma bactéria gram negativa. Por que isso é importante? Isso aqui é muito importante porque, pessoal, atualmente, quando você está com alguma infecção de garganta, né, ou alguma enfermidade bacteriana, tá, que quando você vai ao médico, hoje em dia os antibióticos têm uma restrição, né? Você tem que ir ao médico, o médico vai lhe passar aquele antibiótico, para você tomar um antibiótico correto, né, que sirva para aquela bactéria, devido às mutações bacterianas e às resistências, né, a antibiótico dessas bactérias, né, que tivemos aí em 2005 a Klebsiella, que era uma bactéria que causava pneumonia, que ela foi resistente a vários tipos de antibióticos. E isso aí trouxe um problema grande, né, nos nossos hospitais, na enfermidade no Brasil. Então, o que é que acontece? Uma bactéria que ela é chamada de gram-positiva, nós temos um corante, pessoal, quando a gente pega, digamos que eu pego essa bactéria aqui, boto numa lâminazinha e vou fazer um esfregaço para me identificar quem é a bactéria. Aí eu tenho alguns corantes, a fucsina, o Lugol e tenho outros corantes. Quando eu pego essa minha bactéria e jogo um corante nela, aqui eu tenho, ó, a membrana plasmática, ó, proteínas, lipídios, ó, eu tenho a membrana plasmática. Fora essa membrana plasmática, eu tenho uma parede celular, ó, aqui, ó, formado de peptidoglicano, ó, parede celular de peptidoglicano. Aqui, ó, essa minha parede é uma parede delgada, ó, de peptidoglicano. Notamos que eu tenho aqui, ó, os polímeros, e entre um polímero e outro, eu tenho uma pequena aberturazinha, ó. E quando eu jogo o corante aqui, esse corante ele vai ser retido, né? Ele vai passar pela parede, vai passar pela membrana e vai ficar no interior da célula, logo embaixo aqui no citoplasma, e vai corar o meu citoplasma de roxo. Essa bactéria é uma bactéria gram-positiva. Isso significa que eu tenho essa parede espessazinha aqui, ó, e a membrana, ela é menos resistente a antibiótico. Qualquer antibiótico, uma penicilina, uma tetraciclina, ou uma cefalosporina, né? Qualquer antibiótico comum, nós podemos eliminar essa bactéria. Já essa bactériazinha aqui, ó, ela é uma gram-negativa. Se nós notarmos, nós temos o quê? Nós temos a membrana plasmática, nós temos essa camada de peptidoglicano, ó, que é a parede celular, fora a membrana e fora essa camada delgada aqui, ó, nós temos a cápsula. Nós temos outra, como se fosse outra membrana plasmática aqui em cima, ó, esse polissacarídeozinho aqui com lipídios, ó, que gera e confere uma aderência melhor e uma virulência melhor à bactéria. Então aqui, ó, eu tenho uma cápsula, eu tenho um peptidoglicano e eu tenho uma membrana.
Aqui eu tenho apenas a parede de peptidoglicano e a membrana. Eu tenho essa estrutura aqui, ó, a mais na minha bactéria gram-negativa. Isso quer dizer o quê? Que quando eu corar essa minha bactéria por um corante, esse corante ele vai passar pela minha cápsula, mas vai ficar retido bem aqui, ó, entre a minha cápsula e o peptidoglicano. E isso vai fazer, ó, com que a minha bactériazinha fique rosa. Isso indica que a bactéria é gram-negativa. Ela é mais resistente a antibióticos. Então, eu tenho que pegar um antibiótico mais forte, eu tenho que aumentar a dose, ou então eu tenho que prolongar, né, a ingestão desse antibiótico mais tempo, se eu quiser eliminar essa bactéria aqui, ó, que tem essa propriedadezinha aqui. Ó. Por isso que é importante, quando você vai ao médico, você se queixa da infecção de garganta, geralmente são causadas por Streptococcus aureus, causa infecção de garganta, que o médico passa uma cultura. Ele pegue lá um cotonetezinho, que é um suave, passe na sua garganta, faça uma cultura, leve isso ao laboratório e o farmacêutico lá, ou biomédico, ele vai fazer esse procedimentozinho aqui, ó, e vai identificar se a bactéria é gram-positiva ou é gram-negativa. Depois que ele tiver o resultado, ele, ó, é uma bactéria gram-positiva. O médico vai saber que aquele antibiótico mais fraquinho, vai resolver o problema. Ah, mas é uma bactéria gram-negativa, então eu vou pegar um antibiótico mais pesado. Né? Mas hoje em dia, quando você vai ao médico, alguém já fez cultura bacteriana aqui quando foi ao médico? Cultura de garganta? Né? Porque geralmente quando você vai ao médico, né, você está com dores, você quer que passe logo a dor. Doutor, não, passe logo um remédio aí, depois passa logo a dor de cabeça, o vômito e por diante. Aí o médico sempre passa um exame. Geralmente ninguém espera o resultado do exame, né? Não, o exame vai sair daqui a 3 horas. Não vai ficar esperando 3 horas para o exame sair, você ser medicado e tal. O médico passa logo aquele medicamento, né? Para providenciar, passa logo a dor, para você ter um bem-estar. Para quando ele receber o resultado do exame, ele faz a análise do exame e vê se é infecção de garganta, se é um vírus, se é uma bactéria, o que é que está causando aquilo. Quando você faz uma cultura, você vai esperar mais ou menos 24 a 48 horas para receber o resultado de uma cultura. E quando recebe, você faz uma análise melhor. Interessante era fazer a cultura, o médico passa o primeiro medicamento e pede para você retornar com 2, 3 dias. Que ele já vai ter o resultado do exame, dessa culturazinha aqui, ó, e vai saber passar o medicamento correto. Isso evita seleção natural bacteriana. Você chegar, tomar qualquer medicamento, pensa que vai resolver o seu problema, mas você está fazendo uma seleção de micro-organismos, né, dessas bactérias aqui. Ó. Então, isso aqui, galera, é o que você deve saber sobre resistência bacteriana. Beleza? Aí, parede celular, reprodução. Pessoal, a reprodução bacteriana ela é muito rápida. Nós temos a cisparidade, biparticipação, que é essa aqui, que é muito rápida. Aí, a observação também para as bactérias em ambientes hospitalares, a reprodução, como ela é muito rápida, em 48 horas, 24 horas, nós temos muitas, centenas ou milhares de colônias sendo produzidas. Aqui, ó, as infecções hospitalares por bactérias. Por isso que tem que ter aquela limpeza, tem que ter aquele cuidado quando você vai entrar na UTI de um hospital. Né? Todo aquele, você botar, né, nos pés, botar um jalecozinho, botar uma máscara, para você não trazer de fora, para dentro daquele ambiente que está limpo, algum micro-organismo, algum patógeno. Por quê? As bactérias se reproduzem rápido. Então, essa reprodução aqui, ó, nós temos o DNA, que é o cromossomo bacteriano, está associado ao mesossomo, que é a invaginação da membrana, ó, que limita a movimentação do DNA dentro da célula. Quando essa célula vai se dividir, né, o DNA se liga aqui o mesossomos, e ele limita essa movimentação desse DNA. Ó. Logo em seguida, essa minha célula vai, ó, o meu cromossomo se duplica, o meu DNA vai se duplicando, porque minha célula vai se dividir ao meio e vai formar 2. O cromossomo, o DNA, ó, se duplica. Né? À medida que ele vai se duplicando, a minha célula vai estrangulando. Ó. A minha parede celular ela é degradada. A membrana plasmática, ó, começa um estrangulamento, depois essa célula se divide ao meio, formando 2 bactérias filhas, com material genético semelhante à primeira. Isso aqui, galera, ó, acontece com todas as células. Então, uma célula forma 2, depois essa forma mais 2, e mais 2, e mais 2, e vai formando, né? E eu vou multiplicando as minhas bactérias. Isso aqui nós temos que ter observação para infecções hospitalares. Então, como as bactérias se reproduzem muito rápido, um enfermo que está debilitado, né, pegar uma infecção por uma salmonela ou por outras bactérias, elas se reproduzem rápido e vai se espalhar rápido, disseminar rápido pelo corpo. Então, nós temos essa reprodução bacteriana. Nós temos essa conjugação, pessoal, que nós temos uma estrutura que é a pile, que é uma ponte
que vai surgir entre um micro-organismo e outro. Esse tipo de reprodução aqui, chamada de conjugação bacteriana, ela geralmente essas bactérias vão trocar plasmídio. Só o que é um plasmídio? Um plasmídio é um pequeno DNA circular, e esse pequeno DNA circular, que não é o DNA original da bactéria, são pequenos DNAs que ficam no interior dela, confere resistência a antibiótico também a determinada bactéria. E algumas bactérias, quando querem fazer mutações, elas sofrem mutações, elas trocam esse plasmídio. Então, eu vou ter uma célula doadora e uma célula receptora. As duas células, ó, elas se aproximam da outra, a doadora e a receptora, a positiva e a negativa. Aí surge de uma bactéria para outra uma ponte. O citoplasma expande e liga uma célula na outra. E essa ponte citoplasmática aqui, ó, faz com que essa bactéria troque plasmídio com a outra. Elas trocam plasmídio, ó, uma para a outra. Nessa troca de plasmídio, essas bactérias, né, sofrem mutação. Elas melhoram geneticamente, elas ficam melhoradas geneticamente. Ó. Célula doadora e célula receptora trocaram o plasmídio. Depois da troca, a ponte se desfaz e as duas células se separam. Então, eu vou ter plasmídios diferentes nas células bacterianas. Então, eu tenho uma conjugação. Então, nós temos a cisciparidade ou bipartição para a multiplicação normal de bactérias. Quando eu quero, né, transformar material genético, pegar o material genético de uma bactéria para outra, assim, ocasionando uma mutação, eu faço a conjugação. Pessoal, o que nós precisamos saber sobre bactérias, né? Tá aí. E a esporulação, essa que é uma observação, que algumas bactérias, como o C. tetanium, né, que causa o tétano, e outras bactérias, elas esporulam. O que é a esporulação? É quando aquela bactéria ela está em um meio adverso às altas temperaturas, ou sujeita a um produto químico, assim por diante, e o ambiente não está favorável a ela, o que é que essa bactéria pode fazer, galera? Isso aqui é comum no tétano. O que é que ocorre? Essa bactéria aqui, ela esporula, ela condensa o DNA, né? O DNA dela, ó, vai condensando em uma região dela, em um polo da célula. Eu isolo uma porçãozinha, ó, do meu citoplasma, formo uma cápsula de cálcio, aqui, ó, ao redor do meu DNA, né? Essa célula, depois que se forma essa cápsula, essa célula vai se degradando, ou então simplesmente eu posso pegar esse esporo e eliminar o esporo. Então, o DNA começa a se condensar em uma porção do citoplasma, esse DNA vai ficar circundado por uma cápsula, geralmente de cálcio, e ácido dipicolínico também, vale salientar. Aí eu formo uma cápsulazinha aqui, como se fosse uma parede, uma membrana, uma carioteca, ao redor do meu material genético, que eu vou isolá-lo. Essa bactéria ela pode se degradar e deixar somente o esporo no meio. Esse esporo ele fica em latência, fica inativo durante um bom tempo, né? Quando ele encontrar uma condição favorável, ele pode reformular e formar a célula bacteriana de novo. Isso acontece muito no tétano, né? Que vocês sabem, a antitetânica é uma vacinazinha que a gente tem que tomar 3 vezes, 3 doses, a primeira e as outras 2 doses de reforço, e você fica imune durante 10 anos, né? Contra o tétano, né? Caso você venha a contrair o tétano, né? Esporozinho está lá em um objeto enferrujado ou em espinho, em algum canto, essa bactériazinha, né? Com corte, se instala no tecido e pode causar necrose no tecido. Essa necrose tecidual causada pelo tétano vai ter que gerar uma amputação. Você vai ter que amputar aquele local, né? Devido à bactéria se instalar e necrosar, né? Começar a corroer o osso, comer a carne e vai dando aquela necrose, aquela gangrena, uma infecção extremamente grave e você tem que amputar um membro, né? Em alguns casos, esse esporo pode subir para o sistema nervoso, causando alguns ataques, né? Liberando a toxina, a tetanopansmina, e aí já é outra vertente do tétano. Então, nós temos, ó, reprodução bacteriana, cisciparidade, conjugação ou esporulação. São importantes que o Enem geralmente está cobrando. Sobre vírus, pessoal, o que é que nós temos que saber para ir para as questões? Os vírus são organismos muito simples, também, assim como o reino Monera, são organismos acelulares. O que é um organismo acelular? Que ele não é formado por, primeira observação para o Enem. Se eu levar a classificação dos seres vivos, do reino animal, de acordo, né, com a presença ou não da célula, a teoria celular, né, o que é que a teoria celular diz? Que todo e qualquer indivíduo é formado por
célula, que a célula é a unidade básica da vida, que não existe vida fora da célula. Beleza, isso é a minha teoria celular. Não existe vida fora da célula. Então, todo e qualquer ser vivo tem que ter a unidade básica, né, fisiológica e morfológica do ser vivo, que é a célula. Se eu levar em consideração a minha teoria celular, os vírus não são considerados seres vivos, porque simplesmente eles não têm célula. Massa. Mas, se eu levar em consideração as características bioquímicas e moleculares, de moléculas, e principalmente as características bioquímicas, galera, uma característica bioquímica de um ser vivo é ter composto à base de carbono. Um composto à base de carbono, proteínas, formado por monômeros de aminoácidos. O ácido nucleico, o DNA e o RNA, né, você tem um açúcar, você tem uma pentose, né, que é formado também por carbono e assim por diante. Se nós levarmos em consideração, pessoal, o vírus, uma estrutura bioquímica dele, o vírus tem uma cápsula formada de proteínas, o vírus tem um DNA, o vírus pode ter um RNA. Então, são componentes presentes no ser vivo, DNA, RNA e alguns monômeros, né, de aminoácidos, proteínas. Se eu levar em consideração meu caráter bioquímico, eu posso até considerar o vírus, né, ter uma característica inerte de um ser vivo. Então, hoje em dia, a gente caracteriza o vírus como um organismo replicável, organismo biologicamente replicável não vivo. Biologicamente, por quê? Porque tem algumas moléculas que estão presentes nos seres vivos, né? Aminoácidos, proteínas, né? DNA, RNA, uma pentose, uma ribose e assim por diante. Então, é um organismo, né, biologicamente replicável, não vivo. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso aqui, galera, é importante por quê? Porque ele é um parasita intracelular, porque ele vai atacar né, a célula no seu interior, já que ele não tem organelas citoplasmáticas para fazer o metabolismo, ele vai utilizar, né, toda a maquinaria metabólica do hospedeiro ao seu favor. Então, quando esse vírus ele adentra numa célula hospedeira, ele vai tomar aquela célula hospedeira para si e vai fazer com que aquela célula trabalhe para ele. Já que ele não tem o metabolismo, ele vai fazer isso para quê, galera? Para se replicar. Replicação é uma característica de ser vivo, reprodução, replicação. Então, são parasitas intracelulares obrigatórios, ele parasita no interior da célula, não possui o metabolismo próprio, quando ele está fora da célula, ele é chamado de vírion, e ele sofre mutação. Né? Constantemente os vírus são mutáveis, eles sofrem mutações, né? Tipo, o vírus do HIV, nós temos até então 98 tipos de vírus de HIV diferentes. A pessoa pensava que fosse só um tipo de vírus. Não. Nós temos várias variantes do vírus. Então, a última contagem era 98 tipos, sorotipos de HIV diferente aí no mundo. Então, os vírus sofrem mutação. Os vírus não têm metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios e organismos simples. Nós temos também sobre vírus, né, uma estrutura viral. Galera, a estrutura do vírus. Nós temos, primeiramente, o material genético, galera, ó, DNA ou RNA. Nós temos vírus de DNA e nós temos vírus de RNA. O vírus da gripe, DNA. A dengue, o ebola, HIV, vírus de RNA. Né? Já o HIV e o ebola é um retrovírus, mas também o seu material genético é de RNA. Então, nós temos o material genético. Nós temos, ao redor desse material genético aqui, pessoal, ó, o capsídeo, que é aquela capazinha proteica, ó, formada de protômeros, né? Pequenas unidades de proteína. Ó. Nós temos o capsídeo, o material genético, nós temos as espículas de aderência, a dissolção do vírus na célula hospedeira, né? E temos o envelope. Isso aqui, galera, é a estrutura básica de um vírus. Galera, então é um organismo simples, ó, material genético, uma cápsula, né, as espículas para adesão, como se fosse uma carioteca aqui protegendo o DNA. Então, é um organismo muito simples que estavam aqui antes do surgimento do planeta e vai estar aqui após, certo? Nós temos o retrovírus. Galera, esse retrovírus é importante porque o retrovírus, a principal característica dele, beleza, ó, eu tenho proteínas, eu tenho lipídios aqui, ó, né, na membrana, eu tenho um RNA viral, eu tenho as enzimas para replicação. Só que o principal barato de um retrovírus é uma enzima chamada de transcriptase reversa, que faz uma transcrição ao contrário do nosso DNA. Então, o HIV e o ebola tem isso aqui, ó. Não são todos os vírus que têm a transcriptase reversa, né?
Essa transcrição reversa, ela é importante para que esses vírus sofram mutação, para que eles possam se adaptar ao meio e assim por diante. Então, o que é que eu vou ter aqui no retrovírus, nessa transcrição reversa? Pessoal, normalmente, o dogma da biologia é o seguinte: o DNA, ele faz um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro traduz a minha sequência de DNA em uma proteína ou uma enzima. Isso é o dogma normal. O DNA, né, uma sequência de DNA, faz a transcrição de uma molécula de RNA, fita dupla, fita simples. Esse RNA, vindo com essa informação aqui, ela traduz a sequência do DNA em RNA e vai sintetizar uma proteína ou enzima. Isso é o normal. Lembrando que o DNA também pode se replicar, né? O DNA se replica, ele faz a replicação e a transcrição. A transcriptase reversa faz essa transcrição aqui, ó, ao contrário. Ao invés desse DNA produzir um RNA aqui em vermelho, ó, é o RNA que vai traduzir um DNA. Aí nós chamamos isso aqui, galera, de provírus de DNA. Quando o vírus do HIV ou o vírus do Ebola faz isso, nós chamamos de esse DNA, é um DNA complementar, é um provírus de DNA, fita dupla, que depois vai ficar fita simples, e aí ele vai se moldando. Então, nós temos esse processozinho aqui, ó. Então, o vírus, ó, ele faz a dissorção, ele se adere à célula, ele libera o material genético com a enzima, ó, da transcriptase reversa. Isso ele vai entrar, como é um parasita intracelular obrigatório, ele vai passar pela carioteca, vai entrar no núcleo da célula hospedeira, ó, provírus, ó, transcrição reversa, ó. Esse provírus aqui, ó, o dsDNA, ó, fita dupla aí, ó, DNAzinho fita dupla, chega aqui, ó, se anexa ao DNA da célula hospedeira, esse provírus, ó, e faz a transcrição de um RNA, aqui, ó, ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, por sua vez, ó, nessa transcrição aqui, ó, os ribossomos, ó, produzem as estruturas, né, do vírus, né, da cápsula, né, as fíbrias e assim por diante. Ó, o genoma viral. Depois esse vírus ele se monta novamente, ó, lembrando que o vírus ele vem todo desmontado, eu vou formar as proteínas, eu vou formar as estruturas todas separadas. Depois essas estruturas aqui, ó, elas se juntam, forma a cápsula, o capsídeo, o material genético, o protômero, sai da célula, ó, levando com ele, ó, um pedacinho da membrana plasmática da célula hospedeira e vai na corrente sanguínea. Galera, quando alguns vírus, quando saem da célula hospedeira, eles carregam em si um pedacinho dessa membrana da nossa célula. Isso demora, isso faz, né, com que o nosso sistema imune demore algum tempo reconhecer essa partícula estranha. Porque nós temos, né, no nosso organismo um complexo de histocompatibilidade. Na nossa membrana plasmática, lá no glicocálice, né, o nosso glicocálice, eles são parecidos, eles são iguais. Então, nós reconhecemos o eu próprio. Né? A minha membrana plasmática, o meu glicocálice do fígado, ele é semelhante com o do rim e assim por diante. Então, eu vou me reconhecendo o que é meu. Quando entra alguma partícula estranha dentro do meu organismo que não tem esse glicocálice, essa compatibilidade, fica mais fácil o meu sistema imune reconhecer aquela partícula estranha, aquele antígeno, aquele patógeno, né, e tentar lá, vai lá ver o que é. Tentar reconhecer. Quando ele não reconhece o seu semelhante, eles chamam o sistema imune, a fase fagocitária, o sistema complemento, as células de defesa para neutralizar aquilo ali, porque pressupõe que não é seu, porque não tem o mesmo glicocálice. Isso aí dá para reconhecer alguns parasitas, alguns corpos estranhos que entram no organismo. Mas quando esse vírus ele sai, ó, ele leva com ele um pedacinho da nossa membrana. Isso faz com que o nosso sistema imune, ó, alguma coisa saiu da célula, o sistema imune vai lá e células de defesa. Quando ele chega próximo ao vírus, esse vírus está circundado por nossa membrana. Ele fica olhando, rapaz, será que isso aqui é meu? Não sei se é. Então, eu vou ficar observando. E o vírus é esperto, ele escapa. E ele não é reconhecido no momento. Aí as respostas imunes primárias, elas são demoradas. Já a resposta imune secundária, quando esse vírus é reconhecido, ela é mais rápida, né? E fala o sistema imune. Então, nós temos, né, essa estrutura do retrovírus. Nós temos, pessoal, especificidade. Galera, quando os vírus em si,
eles vão adentrar dentro da célula, eles têm que ter alguns receptores, uma porta de entrada. Infelizmente, na nossa membrana plasmática lipoproteica, nós temos receptores para partículas virais. Então, se nós lembrarmos lá da citologia, galera, a membrana plasmática ela é seletiva, não é? Ela seleciona o que deve entrar e o que deve sair. Só entra o que ela permite e só sai o que ela permite. Então, antes de qualquer coisa entrar dentro da célula, qualquer substância entrar dentro da minha célula, ela tem que passar pela membrana. A membrana tem que deixar. Como eu falei no começo, que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, então ele tem que parasitar aqui dentro. Ó. E para ele entrar dentro dessa minha célula, a minha membrana plasmática tem que permitir a entrada dele. Aí é o grande barato dos vírus. Ó. Porque nessa estrutura aqui, ó, aquelas espículas virais que eu falei aqui, ó, aqui os vírus, ó, essas espículazinhas aqui de aderência, ó, alguns vírus dessas estruturas semelhantes, ó, esses receptores aqui virais, eles se ligam a receptores da minha membrana e essa minha membrana deixa essa partícula viral adentrar dentro da minha célula. Ela abre e o vírus entra, certo? Um exemplo, ó, H1N1, H5N1. Isso aqui é a gripe, o quê, galera? É o vírus aviária e suína, né? Suína e aviária. Galera, o que é esse H1N1? O que é que isso aqui significa? Ó? O H e o N, aqui é hemaglutinina e aqui é neuramidase. São dois receptores que nós temos na membrana do nosso trato respiratório para receber o vírus influenza, para receber o vírus da gripe. A nossa membrana plasmática tem esses receptores aqui, ó. A hemaglutinina e a neuramidase. Aqui é a hemaglutinina 1, neuramidase 1. Aqui, ó, é hemaglutinina 5 e neuramidase. Isso já me diz, ó, que esse aqui já sofreu mutação. Ó. Era 1, agora é 5. Esse já mudou. Esse receptorzinho já mudou. Já foi se adaptando às mudanças que ele vai encontrando. Então, aqui, esses receptores aqui, ó, é para o vírus da gripe. Ah, professor, como é que eu faço uma vacina? Eu posso bloquear esses receptores aqui. Ó. Se eu bloquear esse receptor aqui, quando esse vírus influenza, o influenza A, chegar aqui, ele não vai conseguir entrar na minha célula porque todos os meus receptores estão bloqueados. Então, ele não consegue aderir à minha célula para poder entrar. Se ele ficar fora da célula, o sistema de defesa, o nosso sistema imunitário, reconhece ele e neutraliza ele, porque ele não vai entrar dentro da minha célula. Então, aí tem todo o processo aqui da imunologia. Então, aqui, ó, no vírus da gripe, nós temos o H1N1, H5N1, suína aviária. O vírus do HIV, nós temos um receptor no CD4. Galera, o CD4+, é uma célula de defesa, é um linfócito, chamando de CD4+. Ele é importante para o nosso sistema de defesa, porque a partir dele, nós produzimos outras células de defesa. Ele vai comandar o nosso sistema de defesa. Quando o vírus do HIV ele adentra no hospedeiro, a primeira célula a ser atacada é o CD4. E ele se liga ao CD4 através de um receptor chamado de CCR5. Ele se liga ao receptor do CD4, adentra dentro do CD4 e faz com que aquele CD4 fique inativo. E aí o nosso sistema de defesa para completamente. E aí o vírus fica se replicando. Depois de um certo período, quando ele vai aparecer, ele já está numa taxa viral extremamente alta, que o nosso sistema imune já não consegue mais controlar. Né? Aí lá no vírus do HIV, nós temos o CCR5, né, que já teve alguns estudos, já teve artigos publicados, que teve um caso de um rapaz que não contraiu o vírus do HIV por conta de mutação nesse receptor. Ou seja, o receptor dele sofreu mutação, ele contraiu o vírus, mas o vírus não conseguia entrar dentro da célula. E o vírus ficava no sangue. E o sistema de defesa vinha e neutralizava o vírus. Então, ele não contrai HIV. Então, ele não pega AIDS. Beleza? Diferença, soro positivo é quem tem um vírus, mas não tem a doença, que é a AIDS. Quem tem um vírus, mas se não manifesta a doença, o quadro clínico, ele é soro positivo. Quem tem um HIV e manifesta o quadro clínico, ele é aidético, ele tem AIDS. Então, a diferença de soro positivo e aidético, AIDS. Tem isso também, beleza? Já que a gente está falando de vírus. Galera, replicação viral, para a gente ir para as questões. Nós temos um ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Galera, quando o vírus ele vai entrar dentro da célula hospedeira, primeiro ele faz aqui a adesão.
Ele se adere pelos receptores, né? Aí, alguns vírus, eles entram de uma vez, eles entram todo, como o vírus da gripe, ele entra todo. Outros vírus, eles não entram completamente, eles liberam apenas o material genético, ó. Então, ele libera, ó, ele faz adesão, ele libera o material genético na célula hospedeira, ó, vai injetando esse material genético. A partir daqui, quando esse material genético ele adentra dentro da célula hospedeira, aí nós vamos diferenciar, ó, o ciclo lisogênico do ciclo lítico. Galera, esse ciclo aqui, ó, é o primeiro. Alguns vírus vêm logo para cá, ó. Outros passam por essa fase. Essa fase aqui do ciclo lisogênico é quando o DNA viral ele vai se ligar ao DNA da célula hospedeira, aqui, ó, e vai só se replicar. Nessa fase aqui, ó, é uma fase assintomática da doença. Você contrai a doença, mas não tem nenhum sintoma fisiológico da doença. Simplesmente o vírus aderiu, adentrou na sua célula, o DNA dele se ligou ao seu DNA e pôs nos componentes da minha parede. Então, quando você toma um antibiótico, né, no caso, ó, o antibiótico ele faz a inibição da síntese proteica da parede celular bacteriana, né? A transpeptidase bacteriana, né, que é uma enzima da bactéria que produz essas moléculas que vai estar, ó, na parede. Então, essa inibição aqui, galera, ela pode acontecer de várias maneiras. Eu posso ter uma inibição do ribossomo, aí a tetraciclina e o clorafenicol inibe isso aqui, ó. Eu posso ter uma inibição da parede celular, como a penicilina, a cefalosporina, inibe, né, a síntese da parede. Eu posso ter algum antibiótico, ó, as polimixinas, que atuam na membrana plasmática. Eu posso ter uma substância chamada de PABA, né, o sulfa, que atua no DNA da bactéria. De maneira geral, né, os antibióticos, né, os comerciais, eles atuam aqui no ribossomo. Haja visto que esse ribossomo ele produz algumas estruturas que vai estar presente na parede celular bacteriana. Essa parede aqui, no decorrer do tempo, ó, ela começa a se degradar, as moléculas, os componentes não são repostos aqui e fica mais frágil. O sistema de defesa vem, forma um complexo de ataque à membrana, chamado de MAC, e destrói a célula bacteriana. Então, aqui, ó, é o mecanismo de ação. Então, cada medicamento, cada antibiótico vai ter um mecanismo de ação diferenciado. Então, aqui na questão, ele já falou que atua aqui, ó. Aí ele vai falando, impede a fotossíntese. Se são sendo bactérias, mas a fotossíntese, né, produção de energia, depois ciclo de Calvin e assim vai. Então, aqui não tem, ó, não impede a produção de fotossíntese. Altera a informação genética bacteriana. Dependendo do medicamento, se for uma sulfa, vai atuar bem aqui, ó, na informação genética. Eu estou na parede, ó. Dissolve a membrana plasmática, ó, as membranas da bactéria responsável pela doença. Galera, dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença e dessa forma dificulta o transporte de nutrientes. Lembrando, quem vai fazer, né, essa parte aqui, ó, responsável pela doença, pela viremia, é a cápsula. É o envoltório externo da bactéria, não é a membrana em si. Provém de um fungo diferente, o penicílio. Por que o cara colocou o penicílio aqui, galera? Porque o penicílio é um fungo que, a partir dele, nós temos a penicilina, né? Aquela relaçãozinha, né, ecológica, né? Então, aqui ele colocou, mas não tem nada a ver com a questão. Ele quer saber que o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, que impede a sua multiplicação pelo bloqueio das suas funções vitais. Ora, se eu tomo algum medicamento, amoxicilina, seja qual for, eu vou inibir o meu ribossomo, eu vou inibir a síntese da parede bacteriana de alguns componentes que são essenciais para a sobrevivência da bactéria. Se isso é inibido, ao decorrer do tempo, essas moléculas vão se degradando, a bactéria vai ficando mais frágil, né? E o meu antibiótico ele vai fazendo efeito. Então, nós vamos ficar aqui na primeira questão, pessoal, com o item E. Interrompe a produção de proteínas bacterianas, principalmente da parede, do peptidoglicano, né, que vai ter essa inibiçãozinha aqui, ó. Então, questão 1 sobre reino Monera, né, medicamento. Aí o Enem pode cobrar aqui infecções hospitalares, reprodução. Então, tem N vertentes para se trabalhar aqui. Então, a primeira questão é isso. A segunda questão é sobre a morfologia bacteriana. Galera, numere, né, a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na coluna 1, ele dá o bacilo, o streptococo, o estafilococcus, uma tétrade, uma sacina e um esperilo, certo?
ele vai dizendo aqui, ó, um bacilo, pessoal, se a gente lembra, né? Não sei se eu coloquei aqui, não. O bacilo é aquela bactéria em forma de bastonete, tipo bacilo de Koch, né? Tuberculose, né? E assim por diante. O bacilo é aquela bactériazinha em forma de bastão. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro em forma de bastão. Aí eu tenho os streptococcus, que são aquelas bactérias em formas circulares, mas, ó, formando um encadeamento. O estafilococcus é aquelas bactérias circulares, formando cachos. A tétrade são 4 cocos juntos, né? Assassíneos perilos. Então, eu tenho, ó, grupo densos, cocos aproximadamente cúbicos, cocos em fileiras, filamentos helicoidais, bastonetes retos, né? Em geral de 1 a 15 micra, né? Esse bastonetezinho aqui, galera, ó, eu já sei que é um o nome tu já associa, ó, bastonete, bacilo. Então, aqui é número 1. Aí tu vem para a opção A, B, C, D e E. Quais das opções, né, que o nosso penúltimozinho aqui, ó, tem o número 1? O item A, o item B, né? Simplesmente. O item C, o item D e o item E já está fora. Tu já excluiu 3 itens, só tu sabendo o que é um bacilo, que é uma bactéria em forma de bastonete. Então, tu já tirou o item C, já tirou o item D e já tirou o item E. Está em dúvida aqui, ó, entre o A e o B. Aí o cara complicou um pouquinho, ó. O cara bota aqui do lado no número 4, uma tétrade. Cocos em grupos de 4. 4 cocos juntos, ó. Beleza. O 6, de boa, espirilos, filamentos helicoidais. Beleza. Certo? Aí nós temos o número 5 aqui para o item A, ó. Cocos em fileira. Galera, esse cocos em fileira aqui, ó, é chamado de streptococcus, causador de crise de garganta. Então, aqui, ó, esse cocos em fileira, ele é chamado de streptococcus. Então, eu fico com o item B. Então, eu tenho o número 3, o número 5, né? O número 2, o número 6, o número 1 e o número 4. Eu fico com o item B. Né? Então, aqui é uma questãozinha, ó, só de morfologia bacteriana. Só saber as estruturas bacterianas que a gente vai dar uma olhada na morfologia bacteriana. Galera, a questão 3 diz o seguinte: a meningite meningocócica, cuja profilaxia, o combate, né? Como é que você vai combater, eliminar, erradicar, principalmente entre os escolares, nas escolas, né? Se faz com vacinas, né, conhecidas como tipo A e tipo C. Né? É uma infecção causada. Pessoal, a meningite é o seguinte: essa meningite ela é uma enfermidade, né, nível C, porque ela é extremamente contagiosa. Né? Você vai contrair meningite pelo ar, como se fosse contrair uma gripe. Né? Se eu tivesse aqui com meningite, né, ao respirar, ao falar, ao tossir aqui próximo, um ambiente fechado, né, na minha secreção, a bactériazinha ou vírus, ele ia sair, vocês iam inalar e iam se contaminar. Ou seja, o contágio é extremamente rápido. E por isso que ele fala aqui, ó, principalmente entre os escolares, na comunidade escolar, porque geralmente os professores, os alunos, né, ficam dentro daquela sala fechada, com ar-condicionado, ou aquelas salas fechadas, com ventilador, né, e se alguém tiver contaminado com meningite, né, ao tossir, né, ao liberar saliva naquele ambiente, né, o vírus ou a bactéria vai ficar circulando naquele ambiente. E o seu colega do seu lado, né, vai respirar aquele arzinho e vai se contaminar. Então, para evitar a situação de meningite, todo ano aqui a gente tem surto de meningite. Comecinho do ano, você bota um jornal lá, município tal, casos de meningite registrada, né? Provavelmente no verão, aquele negócio todo. Evitar grandes aglomerações, shopping, cinema, assim por diante. Né? Na escola, né? Sempre tem aglomeração de pessoas, né, dentro de sala de aula, por isso que tem que ser vacinado, ó, contra o tipo A e o tipo C. E nós já sabemos aqui, que eu já falei, que essa meningite, a meningocócica, ela pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria. Então, você pode ter uma meningite viral ou uma meningite bacteriana, sendo que a mais letal é a bacteriana. Né? Que quando a gente vai fazer a identificação, né, da meningite, a gente pega o líquido cefalorraquidiano, né, na medula aqui, né, aquela posição fetal, o médico
introduz a agulhazinha, tira o líquido cefalorraquidiano e faz uma análise para identificar se é vírus ou se é bactérias. Mas o que é que a meningite causa, pessoal? A meningite, né, ela causa inflamação nas meninges. As meninges são as membranas que vão recobrir o nosso encéfalo, o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. E nós temos 3 meninges. Nós temos a dura mater, a pia mater e a aracnoide. Então, são 3 membranas que recobrem o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Quando, né, o parasita aqui, o antígeno, ele se instala, né, no caso aqui da meningite, você vai ter o quê? Dores de cabeça. Principal sintoma, você vai ter dores no corpo, dor de cabeça, você vai ter dores nas articulações, fotofobia, né? Se você tiver num local, né, de grande iluminação, né, você vai ter uma fotofobia à luz, você vai ter dor de cabeça, você vai ter febre baixa, você vai ter manchas no corpo, você vai ter náusea, você vai ter vômito. E principalmente um sintoma que é característico da meningite, por ela afetar as meninges que está na medula espinhal, né, que vem do cérebro e vai descendo pela medula, pela coluna, né, você vai ter uma rigidez na cervical, você vai ter uma rigidez no pescoço. Aí, aquele fato característico da meningite, aquela rigidez no pescoço, né? É uma doença extremamente grave, é uma doença extremamente contagiosa, de alto risco de mortalidade. Então, tem que ficar ligado na meningite, né? E a questão, ela só perguntava, né? Quem é que causa meningite? A meningite é causada por vírus ou por bactéria? Aí, as vacinas, a BCG, meningite, tuberculose, né? A meningocócica contra o tipo C. O tipo A, ela é viral. Aquela pentavalente, que é o pneumococcus, que causa pneumonia e também causa meningite. Então, nós temos vários tipos de vacinas, né, que nós podemos, né, fazer para evitar a meningite. Lembrando, a vacina, ela é preventiva. Ela induz o sistema de defesa a produzir uma célula B de memória. Essa célula B de memória do sistema de defesa é que faz que o nosso sistema de defesa reconheça o antígeno, o patógeno, mais de uma vez. Então, quando você é vacinado, eu vou pegar um antígeno, um vírus atenuado, uma cultura bacteriana fraca, vou inocular no paciente. Essa cultura aqui enfraquecida de vírus ou de bactéria, galera, vai induzir o sistema de defesa a produzir uma célula de memória. Você não vai ficar doente, mas vai fazer com que o sistema produza uma célula de memória. E essa célula de memória, ela vai ficar ali guardada no seu organismo. Por quê? Se algum dia você entrar em contato, né, com a bactéria ou com o vírus que causa meningite, você já vai estar vacinado. Assim que esse parasita, né, esse patógeno, esse antígeno entrar, ele vai ser reconhecido pelo sistema de defesa e já vai ser neutralizado. Célula B de memória, vacina. Então, a vacina é preventiva e o soro, ele é curativo. Ah, professor, eu levei uma picada de escorpião, mordida de uma cobra, peçonhenta, que tem veneno. Você vai para o Ciatox. Galera, eu tenho um plano de saúde, eu pago R$ 3.000 no meu plano de saúde. Ele é excelente. Só que você foi picado por um escorpião, ou então ingeriu veneno. Aí você vai para o seu plano de saúde? Não, galera, você tem que ir para o JF. Fortaleza, Ciatox. Só atende casos de envenenamento no Ciatox e no JF. Não adianta ir para o hospital particular. Que você vai chegar lá, caramba, aqui não, aqui nós não fazemos esse atendimento. Tem que ser no JF. Tem que ser no centro especializado, que é chamado de Ciatox. Então tem que ir para o JF. Envenenamento e JF, Ciatox. E como é envenenamento, dependendo, né, do veneno, você pode morrer rápido ou não. Então, você tem preferencial, né? Você vai chegar logo, vai ser rapidamente atendido. Então, tem que prestar atenção aqui. Galera, então aqui, a quarta questão é falando sobre a cárie. Cárie dentária é um processo, né, de destruição lento, progressivo do tecido dentário. Leia atentamente as afirmações a seguir. Pessoal, quando a gente tem aqui, ó, uma cárie, né, nós temos o dente aqui, ó. Aí nós temos o esmalte do dente, nós temos a dentina, que é essa parte que é o órgão do dente, nós temos a polpa, a gengiva, o osso, o nervozinho do dente e a raiz. Nós temos uma bactéria, ó, chamada Streptococcus mutans, que é essa bactériazinha aqui, que quando você faz o uso de algum alimento, certo? E você não escova o dente após a refeição, né? Essa bactériazinha aqui, ela pode se instalar aqui no seu dente, ó, e promover a cárie, né? Ela vai liberar algumas enzimas, como a colagenase, que vai degradar aquele esmaltezinho do dente,
né, vai chegar no osso do dente e vai começar a corroer o osso do dente. E isso vai causar alguma lesão, ó, isso vai causando uma lesão aqui no seu dente. E essa bactériazinha aqui, ó, se ela não for retirada, né, você vai ao dentista, o dentista vai retirar a obturação aqui, ó, ela vai se espalhar e pode chegar até um nervo do dente. A priori, ela fica bem aqui, ó, ela fica entre o esmalte do dente no primeiro momento. Aí, se tiver aqui uma carizinha, quando você tomar uma águazinha gelada, ou comer algum alimento, né, quando você for mastigar e pegar mesmo em cima, você vai sentir aquela dorzinha. Ela vai chegar no esmalte do dente. Se você deixar, ela vai prosseguindo, ela vai correndo todo o esmalte do dente e vai chegar aqui na dentina, ó. Aí pode causar já uma inflamação, infecção aqui. Então, aqui é o Streptococcus, que causa cárie. Então, ele só quer as afirmativas corretas, né? Leia atentamente as afirmações. Pode ocorrer a fermentação de açúcares com a produção de ácido lático, desmineralizando o esmalte dentário? Pode. Primeira coisa, por que a fermentação? Porque geralmente, né, o nosso alimento, né, fica algum carboidrato, alguma coisa, na ausência de oxigênio, nós fazemos a fermentação. E essa bactériazinha fermenta o resto de alimento que ficou entre os dentes, produz o lactato, que é um subproduto da fermentação, tirando aquele esmalte do dente. Ó, desmineralização. No processo ocorre infecção bacteriana com a destruição da polpa do dente, né? Se eu deixar a cárie prosseguir, ela vai chegar lá e vai chegar na polpa do dente. A placa dentária é produzida por bactérias pela sua fixação e, além da falta de higiene, fatores genéticos, nutricionais podem estar envolvidos, como, né, causam câncer. Galera, afirmação 1, afirmação 2 e afirmação 3. Né? Como aqui eu estou falando, ó, Reino Monera, Streptococcus, eu não tenho, ó, a falta de higiene, beleza, escovação dentária, né? E assim por diante. E fatores genéticos, né? Uma cárie não é um fator genético, né? É um micro-organismo que se instalou ali na região bucal e está contaminando, estragando o seu dente. Então, item 1, item 2 e item 3. Beleza? Questão aqui. Passando. Reprodução, Enem 2007. Galera, que tipo de reprodução é essa aqui, hein? Falei lá no começo, cisparidade ou bipartição. Não tem? Deixa eu responder essa que eu dou uma olhada. Então, era item 1, item, não tem um item 4, que não é um fator genético, né? Item, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Item 2, item 2 e item 3. Item 2 e item 3, item E. Porque, vamos ver aqui, pode ocorrer fermentação sobre a produção de açúcar de ácido lático. Galera, esse ácido lático, né, ele é produzido em algum processo de fermentação. Não são todas as bactérias que produzem o ácido lático e o lactato. Algumas bactérias podem causar. Então, se eu levar em consideração, né, eu retiro esse aqui e fica o item 2 e o item 3. Né, já que é um Streptococcus mutans, né, ele não pode produzir o ácido lático, produzir o lactato e assim por diante. Galera, a questão de número 5 é sobre reprodução bacteriana, para fechar aqui, ó. Galera, essa reproduçãozinha aqui, ó, é aquela cisparidade ou bipartição, que uma bactéria se divide de forma dúzia, assim de maneira sucessiva, né? O mundo das bactérias, estou tão sozinha, vou duplicar ou replicar. Então, a bactéria, ó, única, ela começa a se replicar, ó, divisão do citoplasma, aquele processo todo. Oi, você vem sempre aqui, ó, já se multiplicou. Aquela aqui já se multiplicou de novo, ó. Que cara chato, vamos embora. Então, essa chavezinha aqui, ó, mostra a bactéria se duplicando, formando duas. Essa aqui se duplica de novo, que essa aqui também se duplica e vai se multiplicando. Esse tipo aqui de replicação são características do tipo de reprodução representados na tirinha. Galera, rapidez, simplicidade e semelhança genética. As bactérias se reproduzem rápido, certo? De maneira simples, e a semelhança genética. Isso, galera, é uma deficiência da célula bacteriana. Como a reprodução é rápida e eu formo clones, organismos iguais, isso aqui não dá muita resistência ao meio. Então, se eu tomar um antibiótico e o antibiótico matar a primeira, eu sei que as outras também vão morrer, porque a primeira vai ser semelhante ao restante. Então, isso aqui não gera resistência ao meio. Então, apesar das bactérias se reproduzem rápido, né,
infecções hospitalares, tem N parâmetros, né, para se adaptar ao meio, mas são organismos muito simples, se reproduzem rápido, mas essa semelhança genética acaba sendo um ponto fraco para elas. Então, se o antibiótico matar a primeira, vai matar as outras. Beleza? Pessoal, vocês vão ter lá no alcance virtual, vocês vão ter todos os slides, vão ter todos os comentários das questões, né? Tinha muito assunto aí para comentar sobre vírus, né, sobre ebola. Lembrando, preste atenção, né, na febre amarela, né, que causa icterícia, né, que causa, né, uma inflamaçãozinha no fígado, né, e causa, né, que a palma da mão fica amarelado, o olho fica amarelado, né, essa icterícia, característica da febre amarela, tosse, náuseas, assim por diante, causado pelo Aedes. Aí nós temos também a dengue, nós temos sempre cai questões de HIV, de prevenção e assim por diante. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês, né, tenham aproveitado o dia. Espero que as informações sejam essenciais para vocês. E o rapazinho que fez a pergunta aqui, que eu estou com o papelzinho, eu vou ficar esperando aqui para me responder. Ou se você tiver alguma dúvida, né, eu fico esperando aqui. Muito obrigado e tenha um ótimo sábado.